Vamos iniciar o programa com o quadro que cuida do seu animal de estimação num oferecimento do Centro-Vet. E hoje vamos esclarecer algumas dúvidas frequentes que você tem aí sobre exames laboratoriais em nossos pets. Nosso repórter Fábio Paulista vai contar todos os detalhes. Roda aí. E diretamente do Centro-Vet, a gente inicia mais um Pet Mania aqui no seu Conexão. Na semana passada, a gente falou sobre a importância de levar o seu pet, o seu bichinho, para fazer aquele check-up. Mas nesse check-up existem alguns exames que são muito importantes. E a doutora Fernanda e a doutora Vanessa vão falar para mim desses exames. Doutora, boa tarde. E eu queria já que você começasse falando para mim da importância de fazer esses exames laboratoriais. Primeiramente, boa tarde. É porque a gente acaba observando que os animais eles vêm ganhando espaço na vida das pessoas. Então, eles deixam de ser simplesmente animais de estimação e passam a se tornar como membros da família. Então, assim, os exames laboratoriais, ele vem como uma ferramenta, tanto no tratamento, né, na prevenção de determinadas doenças, como também no diagnóstico dessas doenças. Doutora Vanessa, e me diz o seguinte, quais seriam esses exames? Então, os exames que a gente pode solicitar como check-up, nós temos o parasitológico de fezes, que vai identificar parasitas intestinais desses animais. Exames de pele, parasitológico de pele, que é um exame que geralmente leva o tutor ao veterinário, quando ele observa alguma lesão de pele no seu bichinho, então ele termina levando para o veterinário, e aí é solicitado o parasitológico de pele, urinálise, para a gente verificar o sistema urinário, né? E o exame que é mais solicitado é o hemograma, que a gente chama de exame de sangue. Certo. E assim, tá, eu trouxe meu bichinho, aí ele fez o hemograma. O que pode ser diagnosticado a partir de um hemograma? Então, através dele a gente consegue identificar algumas anemias, infecções, inflamações, algumas doenças virais, alguns tipos de câncer, como as leucemias, que chamamos de hemoparasitas, que nada mais é do que a babesiose, que a gente conhece, e a erliquiose, que comumente é conhecida como doença do carrapato. Então, essa doença do carrapato é meio que um mito, assim, que preocupa muitos tutores. Mas, assim, o que é ela na realidade? Então, a doença do carrapato, né, são os hemoparasitas, que são transmitidos pelo carrapato para o animal. E todas essas são diagnosticadas através do exame de sangue, verificado microscopicamente na lâmina, né, no esfregaço sanguíneo. A doença do carrapato, ela é tipo assim, o pavor dos tutores, né? Porque na maioria dos casos, o animal fica bem debilitado, né? Os sintomas são bem parecidos e confundem. Agora me diz o seguinte, quais são as consequências quando essa doença não é tratada? Então, geralmente ela pode levar à morte, porque o animal tem tendência a ter uma hemorragia severa, né? E o organismo dele não consegue combater esses hemoparasitas, independente de qual seja. Doutora, eu queria saber qual que é a importância de levar os pets para fazer esses exames em laboratórios veterinários. Então, como as espécies tendem a ter características diferentes entre elas, então os aparelhos, os equipamentos e os reagentes precisam ser específicos para cada espécie. E o mais importante de tudo é que o profissional que vai fazer essas análises seja capacitado, ele seja treinado, tenha experiência na área de patologia clínica veterinária para conseguir verificar as alterações correspondentes de cada espécie. Tá vendo aí, ó? Da mesma maneira que você procura um especialista para cada sintoma que você tem, para o seu pet não é diferente, né? E, doutora, me diz o seguinte, se fala muito em castração, né? A gente vê muitas campanhas e tal sobre isso. Mas assim, eu sei que também existem alguns exames
pré-cirúrgicos que tem que ser feito, que às vezes as pessoas nem sabem disso. Me fala um pouquinho sobre isso. Assim, é de fundamental importância se realizar esses exames laboratoriais antes da cirurgia, porque a gente vai pensar que esse animalzinho ele vai ser submetido a uma cirurgia, que já tem um risco, ele vai ser submetido a uma anestesia. Então, assim, é de fundamental importância antes fazer esse exame, porque muitas vezes eles estão incubando algumas doenças que às vezes não está demonstrando ainda sinal clínico. Então, você fazendo esse exame antes, você consegue tratar eles, descobrir algumas infecções, algumas inflamações, antes de submeter ele àquele procedimento. E acaba que todos saem ganhando. Tanto o veterinário, que vai ter uma maior segurança para fazer aquele procedimento cirúrgico, o proprietário, que vai ficar mais tranquilo, porque aquele animal está sendo submetido àquela cirurgia, que foi realizado os exames certinhos, e o animal, que depois da cirurgia vai ter uma boa recuperação. Então a gente tem que pensar em todos nesse contexto, né? Doutoras, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu adoro vir aqui no Centrovet falar com vocês, porque assim, todas as minhas dúvidas vão embora e eu vejo sempre a tecnologia que é utilizada aqui no Centrovet para a realização dos exames. A gente que agradece, né, a presença de vocês e saiba que vai ser sempre bem-vindo aqui no Centrovet. Doutora Vanessa, muito obrigado também, viu? Obrigada pela oportunidade de esclarecer um pouco sobre o nosso trabalho. Dizer que todos são bem-vindos para esclarecerem dúvidas, né? O Centrovet está de portas abertas, né? E muito obrigada. E é isso aí. Esse foi mais um Pet Mania diretamente aqui, ó, do Centrovet para o seu Conexão. E agora você já sabe, levou o seu bichinho no veterinário, já pode dizer para ele, olha, eu quero que os exames sejam feitos lá no Centrovet, viu? Semana que vem a gente está de volta.